Intervozes, que é o para vocês entenderem de onde é que surgiu esse coletivo e tudo mais, para vocês terem uma noção também do que a gente vai falar e o objetivo, que é a questão da comunicação. O Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, é uma organização que trabalha pela efetivação do direito humano à comunicação no Brasil. Para o Intervozes, o direito à comunicação é indissociável do pleno exercício da cidadania e da democracia. Uma sociedade só pode ser chamada de democrática quando as diversas vozes, opiniões, culturas e raças que as compõem têm espaço para se manifestar. O coletivo é formado por ativistas e profissionais com formação e atuação nas áreas de comunicação social, direito, arquitetura, artes e outras, distribuídos em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal. Cada associada e associado do Intervozes é, ao mesmo tempo, promotor e promotora de ações locais e colaborador e colaboradora na formulação e realização de estratégias nacionais adotadas pelo coletivo. Agora, a Esther vai apresentar um pouco o nosso convidado, e depois eu vou estar fazendo a mediação do poema Teimosia, de Sérgio Vaz. É com você, Esther. Oi, gente. Boa tarde para vocês. Me chamo Esté, sou mediadora de leitura do projeto Centro de Excelência em Primeira Infância, né? E eu vou estar apresentando o Iago, né? O nome dele é Iago Werneck Fernandes, graduado em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas, com pesquisa na área de urbanização e jornalismo regional local. Exerce atualmente a função de professor na rede pública municipal de São Paulo e na rede Emancipa, de cursinhos populares, onde acumula a coordenação de espaço Bitita Emancipa. Desde 2018, é associado ao coletivo Intervozes, onde atua como coordenador do Laboratório Tático do Comum, projeto em parceria com as comunidades Guarani, Mibai, né, da ASTI, Jaraguá e Tenondê Porã, na área paulista. Me desculpe aí se eu dei uma errada em algumas palavras, né? Mas acho que é isso aí. Tá ótimo, muito obrigado. Imbiá. É meio difícil de falar. Bom, agora eu vou fazer como a gente tinha planejado, que todas as nossas ações a gente abre com uma mediação de leitura, e aí eu vou ler uma que fala sobre teimosia. Teimosia. Não adianta quebrarem minhas pernas, furar meus olhos ou falar pelas costas. O que sustenta meu corpo são as minhas ideias. Braços descruzados, tenho um cérebro com asas. Eu sou todo o coração. Se me proibirem de andar sobre as águas, nado sobre a terra. Sérgio Vaz. É com você, Iago. Muito bom. Que alegria, gente. Boa tarde para todo mundo. É um prazer para mim estar participando aqui com vocês. Agradeço o convite da Cláudia, né, em nome do IBEAC. No Intervoz a gente tem uma mania, né, de distribuir entre a gente as funções, inclusive as representações. E aí, quando eu vi esse convite na nossa lista lá, eu fiquei bastante animado, né? Aí vou explicar um pouquinho, por enquanto, porque tem a ver com a minha trajetória, né? Como a Esther já falou, eu sou daqui de São Paulo, nascido aqui na Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Daqui que eu inventei a minha origem e que eu vivo hoje em dia também, enfim, dando aula na prefeitura e também à frente de um cursinho popular, né? E em 2018, minha trajetória cruza com o Intervoz, a partir de
pesquisas que eu já fazia na área de jornalismo regional. Hoje em dia eu estou migrando de área de pesquisa para estudar mídia alternativa. E, enfim, Rafael, eu acho que eu consigo agora apresentar, cara. Eu posso roubar a sua vez? Aí? Será que eu consigo? Pode, não, beleza, tranquilo. Vamos lá. Eu acho que vai rolar. Vamos ver se aparece aí para todo mundo. Legal. Então, gente, Intervozes é uma organização que já há 17 anos, esse ano faz 18, que trabalha pela efetivação da democratização da comunicação. É uma palavra meio extensa, né? O título aí talvez é meio formal demais, mas na verdade o que a gente vai falar aqui é como é que a gente pode efetivamente exercer o nosso direito de se comunicar, né? Isso porque é bem fácil da gente se comunicar um com o outro, talvez numa chamada de vídeo, numa roda de conversa. Agora, quando a gente quer comunicar para um monte de gente, né? Por exemplo, a gente tem um coletivo que quer divulgar esse coletivo e o máximo de pessoas ficarem sabendo, aí a história é outra, né? Quando a gente quer comunicar para muitas pessoas ao mesmo tempo, aí fica um pouco mais complicado, né? E aí vamos tentar entender o porquê que hoje em dia é um desafio para a gente, e desde que o Intervozes existe, enfim, ele existe por conta disso, é que é um desafio para a gente conseguir se comunicar, né? Exercer esse nosso direito à comunicação, que vem não só do direito a receber informação com qualidade, né? Mas também o direito de produzir informação. Essa é a chave aqui para a gente entender a apresentação. Vou tentar ser bem breve, apesar de ser muito conteúdo. Então, pode ser que eu passe rápido e depois a gente volta num período de, não sei como vocês imaginaram, mas um tempo de debate, a gente pode voltar nessas informações todas aí que eu passar, né? O ano passado, 2020, que é o ano que eu vou usar de base aqui para a gente entender como é que anda o direito à comunicação no Brasil e no mundo, foi o ano de comemoração, vamos dizer assim, de aniversário, né, do relatório MacBride, que é de 1980. Então fez 40 anos que a ONU, enfim, uma série de países ali da ONU, preocupados com a questão da liberdade de expressão e do direito à comunicação, lançaram um relatório que era basicamente uma crítica aos países do norte desenvolvido, que concentravam, enfim, boa parte dos discursos e das narrativas que se impunham sobre o mundo, né? Sobre a égide do capitalismo, a grande mídia, que a gente chama, né? A mídia comercial, ela é bastante concentrada. E aí, esses países da ONU, eles estavam preocupados com isso, com alguns países ficarem apenas recebendo informações dos outros, só consumindo informação e não produzindo, né? Então, isso é bastante problemático, no sentido de quem tem uma série de vozes que são caladas, né? Vozes de movimentos sociais, vozes de comunidades tradicionais, enfim, vozes das periferias, né? Como vocês trabalham aí, né? Com a agência, são caladas, né? Então, era uma preocupação global naquele tempo e é mais ou menos daí que avança a ideia de liberdade de expressão, né, que é uma ideia que já vem lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o artigo 19, né, o famoso artigo 19, que diz sobre a liberdade de expressão, no sentido de que, contra essa concentração dos meios de comunicação,
a liberdade de expressão ela favorece a pluralidade e a diversidade dos lugares, né? Quando a gente está falando de pluralidade, a gente está falando de agentes plurais, né? Agentes com diversos modos de vida, diversas perspectivas de mundo, inclusive perspectivas políticas, né? E quando a gente fala de uma diversidade, a gente está falando justamente da diversidade de opiniões, né? Da diversidade de ideias e de informações. Tudo bem? Bom, tem uma passagem interessante do relatório, né, que ele diz que o direito à comunicação constitui um prolongamento lógico em direção à liberdade e à democracia. A exigência de circulação de dupla direção, de intercâmbio livre e de possibilidade de acesso e participação dão nova dimensão qualitativa às liberdades conquistadas no passado. Né? É interessante lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela vem após Segunda Guerra Mundial. O período de Guerra Fria é um período de muitas tensões no mundo, né? E para além das disputas físicas e materiais, existe uma disputa da informação, né? Que é bem fácil da gente entender em relação à própria guerra que se tinha em relação ao espaço, né? A ocupação do espaço, chegar na Lua, ocupar esse espaço global, ele também era uma forma de conseguir se comunicar e impor a sua narrativa, impor o seu conteúdo ao mundo inteiro, né? E aí que Estados Unidos e União Soviética se preocupam muito com isso. Talvez vocês escutem meus gatos aqui brigando um pouco, mas, enfim, coisas da pandemia, né? Bom, o que a gente tem em relação à concentração, que eu falei aqui, se alguém quiser interromper, pode também, né? Vai falando aí comigo. É muito antigo, né? Tem um estudo de um companheiro nosso, que é o André Pasti, que ele estudou no mestrado dele a história das agências internacionais de notícias, né? Que são agências que surgiram já há muito tempo atrás, nesse processo aí, depois da Segunda Guerra Mundial, e que são agências que já desde essa época conseguiam, vamos dizer assim, compartimentar o mundo em alguns espaços de atuação e de monopólio delas, né? Então, por exemplo, a Reuters, que é uma dessas agências bem antigas, né, da Inglaterra, ali no Reino Unido, ela tinha uma parte do mundo dela, vamos dizer assim, onde ela fazia circular as informações que eram interessantes, não só para a Reuters, comercialmente falando, né, já era a época ali de avanço das empresas multinacionais, mas também o interesse da própria Europa, o interesse da própria Inglaterra, né? E como vocês podem ver nesse mapinha, eu acho que dá até para a gente chegar um pouco mais próximo, a maior parte dos escritórios dessas agências, não só da Reuters, né, como da Associated Press, que é uma das maiores hoje em dia também, americana, a maioria fica concentrada nos países desenvolvidos, né? Talvez aqui, se a gente for olhar o caso da AFP, a francesa, né, a Associated France Press, ela tem um pouco mais distribuído seus escritórios, mas é interessante a gente perceber que mesmo quando um escritório de uma francesa está no mundo desenvolvido, ela está exercendo esse monopólio, né? Porque os conteúdos que vão ser divulgados ali são conteúdos normalmente padronizados, né? Que circulam no mundo inteiro. Tudo bem? Eu faço até um convite a vocês. Entrem no site, num site de notícia que vocês gostam de compartilhar e vai na opção Mundo, onde tem as notícias do mundo, né? E começa a olhar ali quem é que escreve essas notícias. A maior parte delas vocês vão perceber que são dessas três aí, ou da Reuters, ou da Associated Press, ou da France Press, né? É claro que os nossos meios de comunicação também têm correspondentes no mundo, né? Mas a maior parte das informações que a gente consome do mundo vem dessas poucas agências de notícias, né? Isso também se choca com uma concentração da mídia nacional, né? Se a gente for pensar aqui no caso do Brasil, da mesma forma, as informações partem de um lugar, né? E um estudo que o Intervozes coordenou em 2017, inclusive pelo próprio André Pasti, né? Que é o MON Brasil,
ele percebeu aí, então, que existe uma grande concentração das informações, né? A maior parte vem de São Paulo, mas também tem um pouco ali do Rio de Janeiro e de Brasília, né? Enfim, isso coaduna também com os estudos do Atlas da Notícia, não sei quem conhece, né? Mas que diz que existem diversos vazios de informações, vazios de notícias no Brasil, uma série de municípios, né, que não tem nenhum órgão de comunicação próprio. Tudo bem? Bom, seguindo então, outra coisa interessante para a gente falar que tem a ver com a concentração é a capacidade de algumas empresas de ter a propriedade cruzada dos meios de comunicação. O que seria essa propriedade cruzada? É quando uma própria empresa ela consegue ser dona de diversos tipos de mídia, né? Não só de televisão, mas também de rádio, de jornal, de revista, e um grande exemplo que a gente tem é o Grupo Globo, o maior conglomerado de comunicação do Brasil e que detém aí a liderança de uma série de setores de comunicação, né? É a maior rede aberta de televisão, é a maior rede fechada de televisão também, é dono de grandes jornais, grandes revistas, né? Enfim, a Globo também extrapola um pouco o jornalismo, né? É dona da Som Livre, que é uma das maiores gravadoras aí de música, enfim, da editora Globo, né? Na questão dos livros, e é interessante a gente pensar, né, que num ranking mundial, a Globo aí é o 19º maior grupo de comunicação do mundo. Ao mesmo tempo, a gente vê cada vez mais uma expansão das plataformas digitais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem um estudo também de 2017 do Intervoz, que chama Monopólios Digitais, que mostrou mais ou menos como existe uma grande concentração do uso dos aplicativos, dos sites, e que a gente tem usado cada vez mais eles, né? Por exemplo, se a gente for pegar os aplicativos que mais foram baixados no Brasil naquele ano, 2017, e tirar os jogos, a gente tem que a maior parte dos aplicativos baixados são do Facebook, né? E aí a gente pensa, mas e o Google nessa história, né? Eu não estou vendo muitos aplicativos do Google. Mas justamente porque não sei quem aqui tem um celular Android, que justamente é do Google, né? O Android é do Google. Vocês percebem que ao comprar o celular já vem instalado todos os aplicativos do Google, então você não precisa baixar. Por isso que o Google não está aqui, né? Inclusive, vários desses celulares você não consegue remover esses aplicativos, é travado, né? Bom, tudo isso para a gente chegar, então, em discussões mais políticas, né, e pensar o contexto da pandemia aqui, certo? O que a gente observou, e isso foi bem divulgado na mídia, né, é um crescimento, ou melhor, as desigualdades sociais e espaciais que já existiam no Brasil, elas foram ressaltadas nesse momento, né? A gente pode dizer assim, já existia diversos problemas estruturais, mas que numa conjuntura de pandemia, diversos problemas foram ressaltados, né? Tanto em relação à desigualdade de renda por conta do desemprego, as desigualdades relacionadas ao racismo estrutural, ao machismo, enfim, a LGBTfobia, né? As desigualdades educacionais, no qual eu faço um pouco de coro, porque faço parte, né, desse contexto. Enfim, e até algo que eu achei interessante, mas que é bem complicado a gente pensar, que é a relação das desigualdades sociais com o aumento do sofrimento mental, né, o adoecimento mental das pessoas nesse período. Bom, o lance é que tudo isso vem junto com uma política governamental de digitalização e plataformização das políticas públicas e dos auxílios sociais, né, que já existem. Então, no contexto de aumento da desigualdade, e aí a gente vai falar especificamente da desigualdade em relação à comunicação, sobretudo à internet, o governo opta
por tornar uma série de serviços essenciais, serviços básicos, que são a garantia que a gente tem de democracia e de cidadania, transformar isso em serviços digitais, né? E aí o que aconteceu, é óbvio que uma série de pessoas ficaram à margem desse processo, ou sofreram algum tipo de, enfim, de questão, de problema para acessar o auxílio emergencial. Ou teve que pagar para alguém, o caso da gente viu os moradores de rua, né, que não tinham como acessar se não pagando para alguém fazer esse serviço para eles, ou as pessoas que ficaram sem acessar mesmo, ou até as filas na Caixa Econômica Federal que a gente viu por aí, né? São vários os problemas. Bom, e nesse contexto de aumento das desigualdades, mas também de digitalização e plataformização das políticas públicas, o que a gente, no Intervozes, fica preocupado é justamente no papel do Estado de garantir o acesso universal à internet e aos meios de comunicação. Justamente porque, essa é a parte principal, talvez, da apresentação, o acesso à internet e o acesso à mídia, ele é parte, né, de toda uma conjuntura de direitos essenciais, de direitos básicos, né? Então, nesse caso, por exemplo, se você não tem acesso à informação, ou seja, ao aplicativo da Caixa Econômica Federal, você perde o seu direito à alimentação, você perde o seu direito à renda, né? Se você muitas vezes não sabe lidar com a informação, você também perde o seu direito à moradia, né? À saúde, enfim, a informação, o direito à comunicação, ele é fundamental para a gente conseguir os outros direitos, né? E para a gente, inclusive, saber cobrar esses nossos direitos. Tudo bem? E nesse contexto, é interessante a gente falar um pouco, então, de duas coisinhas rápidas aí, que vocês têm interesse, pelo que a Cláudia me explicou, que é o FUST, né, que é o Fundo para a Universalização dos Serviços de Telecomunicação no Brasil, e outro que é um PL, esqueci o número dele aqui, são tantos os PLs, né, mas que prevê internet gratuita para as escolas públicas no Brasil, né? Então, começando pelo FUST, uma lei criada em 2000, né, que tenta mais ou menos equacionar uma questão que é antiga no Brasil, que é essa desigualdade, essa disparidade de acesso à comunicação e a concentração da mídia. E da telefonia, do serviço de telecomunicação como um todo, né? Enfim, eu não quis voltar aqui a toda a história das telecomunicações no Brasil, mas é interessante perceber que o Estado é o agente principal de instalação da infraestrutura de rede no Brasil, né? Principalmente na época ali entre 1960 e 1970, quando o Estado começa a investir e quando começa a criar normas também, né? Criar marcos normativos para isso. E aí eu destaco, por exemplo, o Código Brasileiro de Telecomunicação, que é de 62, né? E também a Lei Geral de Telecomunicações, que é uma atualização desse código, né, de 97, se eu não me engano, né? E nessa Lei Geral de Telecomunicações, mais recente, algo que foi previsto ali foi a separação dos regimes público e privado de comunicação, né? E também a criação das funções do que seria a comunicação estatal. E o que a gente percebe é que foi basicamente um jeito de o governo livrar as empresas de uma série de obrigações, ao mesmo tempo em que prendia a comunicação pública a prever a universalização dos seus serviços. Então, o que eu quero dizer é que o Estado ele se manteve responsável por universalizar o direito à comunicação, universalizar o acesso à internet, o acesso à telefonia, aos meios de comunicação, como a gente está dizendo, enquanto que as empresas privadas elas podiam atuar livremente, né, com base na lógica de mercado, na lógica de concorrência, de competição.
não foi tanta surpresa para a gente de que essas empresas elas foram atuar onde tinha retorno, né? Onde tinha retorno financeiro. Então, elas instalam as suas infraestruturas, aproveitam da infraestrutura instalada pelo Estado, mas, obviamente, que onde tem retorno, né? Onde não tem retorno, essas empresas não vão. E é por isso que uma série de lugares aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, não tem esses serviços, né? Privados, tudo bem? E que é a maior parte do que a gente acessa de telecomunicação. O FUST, então, foi um fundo criado para tentar compensar um pouco esse desnível que o próprio Estado criou para ele, né? Então, o FUST é uma lei que prevê que 1% da receita bruta das prestadoras de serviço de telecomunicação, pensem vocês, Vivo, Oi, né, TIM, todas essas empresas, vai para esse fundo que prevê, então, a instalação de infraestrutura e a capacitação de telecomunicação, de internet, de telefonia, em lugares onde não tem, onde as empresas privadas não chegam, né? Ao mesmo tempo, o FUST também ele prevê recursos do chamado Fistel, né, que é um fundo criado para fiscalização dessas prestadoras de serviço, né? Sabe, quando algo acontece e aí você, por exemplo, alguma empresa dessas, né, cobra alguma coisa errado ou faz alguma coisa, não dá os serviços, o serviço fica caindo, a internet cai, e aí você vai lá e reclama, né? Muitas das vezes seria possível, né, caso existisse vontade política também para isso, em um sistema organizado, de você ir para a justiça, nesse caso, né? E aí, enfim, se as empresas forem multadas, ou se as empresas sofrerem algum tipo de sanção que envolva o Estado, as multas, as punições, todo esse dinheiro arrecadado seria para esse fundo, né, que é o Fistel, e que seria uma parte também do FUST, para bancar o FUST. O lance é que essas empresas são bem pouco multadas, e se elas são multadas, elas não pagam, e o Estado também não tem muitos meios de conseguir cobrar isso delas, né? Mesmo assim, o FUST arrecadou aí um recurso gigantesco desde 2000 e, enfim, como tudo no Brasil, ele está parado, né? Então, foi um recurso que ficou ali parado, prevendo que existiriam leis complementares que deveriam destinar os recursos do FUST para essa questão, principalmente em instalar infraestrutura de rede, né? A gente teve agora uma reviravolta nesse processo do FUST, que veio através do PL 172 na Câmara e no Senado, né? E que mudou um pouco o caráter do FUST, prevendo não só a instalação de infraestrutura de rede em escolas públicas, através de projetos do Estado, mas também previa um incentivo a empresas, organizações não governamentais, enfim, projetos de comunicação que deveriam também ser agraciados, assim, vamos dizer assim, com os recursos do FUST. Outra coisa nova é que a lei do Aloysio Mercadante, né, de 2000, ela previa a universalização da telefonia, né, porque, enfim, a internet era algo muito novo ainda no Brasil, e hoje em dia, então, isso foi incluído, né. A ideia principal do governo é fazer chegar a internet onde não tem e que precisa não para a população, mas para mover ali uma estrutura produtiva, né? Tem uma fala do Fábio Faria, inclusive, que é justamente essa. A ideia do governo é modernizar o campo com o FUST, né? Então, levar a internet para as colheitadeiras, para as máquinas todas, para o processo todo ser remoto, ser automatizado, ser digital, né? Também é previsto recurso para novas tecnologias de conectividade, né? Por exemplo, ajudando prestadoras, não dessas grandes, né? Mas empresas que tentam
instalar a internet em locais onde não chegam as grandes prestadoras, então tem um recurso de crédito para isso, né? E, além do mais, investimentos do Estado através de políticas públicas que chegassem em tudo isso que eu falei. A gente pode pensar, é claro que isso não garante nada, né? A lei por si, ela não garante nada. Tanto é que o FUST existe desde 2000 e ele nunca foi utilizado, né? Não é um PL que vai mudar tudo isso. Mas o interessante é a gente pensar todo esse contexto político que está sendo montado, né? E aí eu digo para vocês pensarem um pouco no exemplo da cultura, através da Lei Rouanet, né? Como teve vários problemas, mas foi uma lei que incentivou a cultura através de recurso federal, né? Cláudia, nunca foi utilizado. Dizem que tem 22 milhões parado, alguma coisa assim. Depois vocês entram para ver nessa reportagem que está aí do governo, né? Fala um pouco sobre isso. O que a gente tem de exemplo na cultura serve para a gente, né? Então, assim, será que pode existir aí no Brasil uma lei Rouanet dos serviços de telecomunicação, né? Para incentivar, enfim, a produção de comunicação para além da grande mídia? Acho difícil, né? Mas, enfim, na cultura isso também foi super apropriado por grandes artistas. É um desafio de como a gente vai disputar esses recursos, né? Mas a gente pensar também, por exemplo, no VAI, em São Paulo, que justamente hoje, apesar de ser um incentivo à cultura, também o seu recurso também pode ser utilizado por coletivos de mídia, de comunicação, coletivos de imprensa alternativa, né? E tem ajudado bastante, no geral. O VAR é uma grande experiência aqui do município de São Paulo, além de editais privados, assim, né? Empresas que trabalham com comunicação, né? Aí eu coloco Intervozes também, mas artigo 19, várias outras que eu acho que vocês devem conhecer e que poderiam, talvez, conseguir acessar esse recurso para repassar, como já fazem através de outros fundos, né? Muitos deles fundos privados também. Enfim, vou passar aqui, porque existem várias outras discussões, né? Pensando aqui agora, nesse momento, um pouco os desafios, né? E as barreiras que a gente tem, não só para acessar as políticas públicas, mas para fazer valer o nosso direito à comunicação no território, né? Eu vou passar bem brevemente, e aí convido todos vocês a ler o relatório que Intervozes produziu para o Direito à Comunicação de 2020, né? O famoso relatório DIRACOM. A gente publicou ele na íntegra no site do Le Monde Diplomatique. Então, se vocês procurarem mídia e pandemia no Le Monde Diplomatique, vai aparecer lá 8 ou 9 textos, se eu não me engano, e que compõem o relatório do Intervozes que a gente divulga todo ano, né, de como é que anda mais ou menos os temas da comunicação. E aí eu destaco alguns aqui para vocês. Um deles a gente já falou aqui, que é a dificuldade no acesso à internet, né? E esse texto do Paulo Vitor Mello e da Tâmara Terço, eles também relacionam essa dificuldade à internet ao racismo estrutural que existe no Brasil, né? Então, é um texto interessante porque ele traz a experiência dos lugares, né? E aí tem duas passagens aqui de duas quilombolas que são bastante interessantes para a gente pensar. Uma é de Nalva de Caiana dos Crioulos, né? Um dos quilombos mais conhecidos no Brasil, né? Um patrimônio aí nosso brasileiro em Pernambuco, que ela diz ali que no quilombo tem 187 alunos na escola fundamental e apenas 5% da comunidade tem internet, né? E aí quando tem internet ainda é de má qualidade. A Givânia da Silva, que também é quilombola, doutoranda, né? Ela diz que o governo Bolsonaro e o Estado brasileiro, de um modo geral, ele tem a sua ação institucional ou para matar a população negra ou para deixar morrer. E que a pandemia era justamente uma dessas situações, de deixar morrer, né? Porque se você sabe o que a população está passando, né, todos esses dados que comprovam para a gente, e o governo não faz nada em relação a isso, ou faz muito pouco,
na verdade, significa que ele pouco se importa para a população, né? Que ele mais que, enfim, que quer deixar essa população morrer mesmo. E eu concordo com a Giovana. É um assunto que a gente pode discutir também. Mas para tornar isso mais concreto, a gente tem aqui alguns dados, né? Por exemplo, 33% das pessoas da classe D e E, 48% dos indígenas e 55% das pessoas pretas, elas utilizaram o computador pelo menos uma vez na vida. Né? Pensem vocês aí, 33% só das classes D e E já utilizaram o computador. Entre as pessoas brancas, esse índice é de 63%, né? Muito maior. Bom, outra coisa relevante para a gente discutir é que 58% da população utiliza a internet exclusivamente pelo celular, sendo 85% nas classes D e E, 79% na área rural, 75% entre indígenas e 65% dos pretos e pretas, né? Então, são todas esses grupos vulnerabilizados, né, oprimidos, que são excluídos do acesso à internet. Tudo bem? Bom, tem um texto que eu escrevi que também fala um pouco sobre essa questão do acesso e outros problemas que existem relacionados ao avanço das plataformas digitais sobre a educação. Não sei quem acompanha, mas nesse contexto de pandemia, né, praticamente todas as secretarias de educação, todas as escolas particulares e públicas adotaram plataformas digitais ligadas ao ensino. Né? É por aí que várias das crianças hoje no Brasil têm estudado. O interessante é a gente pensar o quanto a gente estava despreparado para isso. O Estado estava completamente despreparado, como a gente já percebeu, né? Então, tem um dado aqui que 14% das escolas públicas e 64% da rede privada tinham um ambiente ou plataforma digital de aprendizagem antes da pandemia, né? Porque a TIC Domicílios, que é a TIC Educação e a TIC Domicílios, que é essa pesquisa do CETIC, não sei quem conhece, é muito importante também, ela foi feita em 2019, então, portanto, antes da pandemia, né? Por mais que existe uma grande diferença aí, escolas públicas e a rede privada não estavam preparados para esse período e tiveram que se adaptar de um modo muito rápido, né? Outra coisa que revela essa desigualdade no acesso à internet é a conexão à rede em termos regionais, né? Enquanto no Sudeste são 88% dos estudantes que estão conectados, no Nordeste são 73%. Já na área rural, né, 40% das escolas só tem um computador com acesso à internet. Ou seja, quando a gente está discutindo todas essas questões, a gente precisa entender bem em quem elas chegam, né, a quem elas atingem, certo? Então, se a gente for pensar, por exemplo, uma campanha nossa de mídia, né? Muito legal, vamos fazer essa campanha pela internet, podcast, plataformas, redes sociais, TikTok, não sei o quê, mas será que a população, no geral, tem acessado? E ainda mais nós que trabalhamos com a periferia, com as classes D e E, ainda mais que nós que somos desses lugares, né? A gente realmente acredita que a internet, que as mídias, elas podem solucionar os nossos problemas magicamente, né? Só por ser algo tecnológico, digital, etc. Bom, o que parece aqui no caso do ensino, é a minha experiência prática também, não, né? Não é bem assim. As coisas são muito mais complexas. O último dado ali, né, que só 25% das escolas tiveram formação para isso, né? Enquanto 80% dos docentes aprimoraram sozinhos as suas habilidades, né? Então, enfim, não tem formação nas escolas e aí a gente lida do jeito que a gente pode. Tem um gráfico nesse texto, né, que eu tento mostrar um pouco de como foi esse avanço das plataformas digitais na educação pública, né? Algo gritante aqui para a gente é que 70%, é o que está em azul aí nessa bolona, 70% das plataformas que oferecem hoje serviço para a educação pública, e aí eu estou falando de estados, né, secretarias estaduais e as secretarias municipais das capitais no Brasil, 70% são de plataformas privadas, tudo bem?
o que significa, então, que o ensino público hoje, pelo menos dos estados e das capitais, eles são mediados por empresas privadas, né? No caso, mais de 30% desses serviços são do Google, tudo bem? No caso aqui da Prefeitura de São Paulo, é isso que acontece, né? É utilizado o Google Classroom, e diversos outros aplicativos do Google. Por exemplo, os alunos vão receber tablets agora. Não sei quem acompanha algum aluno, alguma aluna, né? O Meet, né? A gente está aqui no aplicativo do Google, inclusive. Mas esses tablets, eles vão vir com um acesso restrito aos aplicativos do Google. As crianças só vão poder acessar o Google para estudar, né? O que isso significa? A gente tem que começar a pensar sobre isso, né? E a última situação é a gente pensar, então, não só pensando nesse avanço das plataformas digitais, né? Não só na escola, mas no nosso cotidiano, e o que isso tem a ver, por exemplo, com a nossa privacidade, né? O quanto de dados a gente não tem fornecido para essas plataformas. Outra questão que preocupa o Intervoz é a naturalização dos sistemas e tecnologias de vigilância na pandemia, né? Com aquela cultura da segurança, de que nós precisamos estar seguros, de que tem muito bandido por aí, não sei o que, a gente fica louco atrás de segurança e talvez nos preocupam o quanto isso atinge a vigilância, né? No sentido da gente estar sendo vigiado, espionado o tempo inteiro. Esse artigo da Mariana Gomes, eu indico muito também para vocês lerem. Ele traz alguns dados interessantes, né? Primeiro que o ano passado, aí, de setembro a outubro, né, 2020, a TIC Covid-19, ela pesquisou aí os usuários de internet, e dos 49% de usuários de internet no Brasil, então é daqueles 49% que utilizam, né? No Brasil tem 25% aí que ainda está excluído da internet, não está utilizando, mas dos 75% que utilizam, 49% realizava trabalho remoto, 64% acompanhava a transmissão de áudio ou vídeo, né, os famosos serviços de streaming, né, e 72% buscavam informações relacionadas à saúde, óbvio, né, a gente estava numa pandemia em que o acesso à informação sobre a saúde era muito importante. O lance é que tem uma naturalização desse uso, né, da internet, das plataformas, e que às vezes a gente não pensa nessas questões todas, né, da vigilância, da proteção de dados, da privacidade, etc. Né? Então tem duas especialistas aqui que ajudam a gente a compreender esse processo, né? A Bárbara Aguilar, ela vai falar que a inteligência artificial, ela precisa ser treinada para responder com maior assertividade os principais provedores de software de reconhecimento facial, que possuem ainda hoje, né, altos vieses raciais e de gênero, né? Mas como assim um aplicativo, um software, né, um algoritmo, ele é racista, né, ele é machista? Exatamente isso que alguns especialistas estão estudando, né? Inclusive indico aqui o trabalho da Maria Lab, que é uma organização que trabalha somente com esse tema, de mulheres negras que estão pensando tecnologia nesse ponto de vista, e também o trabalho do Tarcísio Silva, que é um estudioso aqui do Brasil, um pesquisador também desse tema, e que é bem interessante os estudos dele, né? A Flávia Carvalho aqui vai dizer que esse movimento ele não veio acompanhado de uma educação digital, né? E tampouco do fortalecimento dos mecanismos de segurança. Então, a gente tem utilizado todos esses aplicativos meio que sem entender como eles funcionam, né? Por exemplo, o Facebook. Boa parte da população brasileira utiliza o Facebook, ou já utilizou. E é um serviço de graça, né? Então, isso atrai muitas pessoas. Além de estar todo mundo ali, todos seus amigos estão ali, toda sua família está ali, então você tem que estar também. É de graça, então é mais fácil, né? Agora, por que será que ele é de graça? Como é que ele funciona, né? Então, é isso que esses especialistas estão apontando. E, para além disso, quanto que esses algoritmos, que são, na verdade, softwares que aprendem com os humanos, né? Eles estão reproduzindo
o racismo estrutural, reproduzindo o machismo, etc. Tem um caso aqui, né, no contexto da guerra às drogas, a rede de observatórios de segurança, né, realizou uma pesquisa que de 151 casos de pessoas presas com informação de raça e cor em 2019, 90% eram negras. Né? Essas pessoas foram presas com a ajuda de algum mecanismo de vigilância, né? Ou câmeras de segurança, enfim, algumas questões relacionadas a isso. Bom, eu vou passar aqui quase correndo, né, por privacidade e neutralidade. Eu acho que a gente já falou um pouco disso. Tem uns exemplos meio bizarros aqui, né? Por exemplo, um algoritmo que descobriu que uma adolescente estava grávida, né, antes da própria família, né? Como é que esse algoritmo descobriu? Fácil, ela começou a procurar algumas informações na internet que só uma pessoa que está grávida procura, né? Então ela descobriu, o aplicativo ali já começou a mandar todas aquelas coisas, né? Enfim, que vocês sabem como é que funciona, né? Você procura ali sobre tinta e pronto. No dia seguinte, a Souvenir, todas as empresas de tinta estão mandando publicidade para você. Também, algo bem bizarro, né? A FMU e a AMB Morumbi foram descobertas que estavam usando robôs para corrigir provas, né? Isso para mim, que sou professor, isso é um absurdo, né? Como é que um aplicativo vai conseguir dar conta de entender a subjetividade que é um texto de uma pessoa, né? Então, é um jeito de você automatizar e, lógico, com um viés, né? Com um certo viés. Bom, a questão da neutralidade de rede, ela é essencial para a gente pensar essas questões também, porque a neutralidade de rede é um princípio, né, que está ali no Marco Civil da Internet, a nossa primeira lei que fala exatamente sobre internet aqui no Brasil, que define que não pode ter diferenciação do tráfego de dados em relação aos fornecedores de serviço, de conteúdo. Por exemplo, você não pode contratar um pacote de internet que deixa você acessar só um site e o outro não, né? As provedoras, elas têm que te dar um tanto de dados para você utilizar o que você quiser, né? E aí tudo bem, acaba a quantidade de dados ali, para de funcionar. Só que o que as empresas estão fazendo cada vez mais hoje é deixando com que alguns aplicativos se tornem de uso ilimitado. É o que a gente chama de zero rating, tarifa zero. Esses aplicativos não são cobrados, né? E o quanto isso não reduz a internet mais ainda. Então, assim, além de eu usar o WhatsApp, o Facebook, porque todas as pessoas estão ali, porque eles são gratuitos, eu utilizo eles porque eles são a única coisa que eu posso utilizar, né? Porque se eu utilizar outro aplicativo, os meus dados acabam e eu perco acesso à internet. Então, a única coisa que eu consigo acessar é o WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, esses aplicativos todos que não à toa são das mesmas empresas, né? Bom, vou voar aqui, gente. São várias questões, né? Chegando aqui um pouco num contexto também que a gente tem vivido, que é as constantes ameaças de censura e as ameaças à liberdade de expressão, principalmente vindo do Bolsonaro, né? A gente tem um governo hoje que instaurou, vamos dizer assim, a desinformação como política, né? Instaurou a desinformação como política. Então é uma tática, não é algo não pensado, é uma tática do governo de espalhar a informação que é conveniente ao próprio governo para a população e refutar qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de contra-informação, de contra-narrativa ao que o governo quer dizer, né? E isso passa não só pelas empresas privadas, né? O caso dos seguidores do Bolsonaro que ficaram atacando jornalistas da Globo, da Folha e do UOL na frente do Palácio do Alvorada é um caso, né? E aí essas mídias desistiram de cobrir aquele espaço, né? Então, assim, perde toda a população que acessa esse conteúdo. Também a própria máquina do Estado serve para isso hoje, né? Não é à toa que a Secretaria da Comunicação, né, a SECOM, ela é comandada hoje pelo Fábio
Faria, que é o genro do Silvio Santos, né? Não é à toa que a Copa América, que é transmitida pelo SBT, foi autorizada em menos de 24 horas pelo Bolsonaro, né? Existem várias ligações nisso. E aí tem um texto também, que nem vou passar por ele, gente, para a gente já ir rápido, mas que fala um pouco sobre esse processo de desinformação e violência política, né? Infelizmente, pior do que está, pode ficar, sim, né? Tem um dossiê do ano passado, dos trabalhadores da EBC, que é a empresa brasileira de comunicação, empresa pública de comunicação que a gente tem hoje no Brasil. Enfim, eles registraram aí 138 intervenções do governo Bolsonaro nas reportagens da EBC, né? Então, termos como ditadura militar, desmatamento, ataque contra jornalistas, né, e uma série de outros termos foram retirados, foram censurados da comunicação pública. Bom, além disso, né, a questão de várias candidatas negras, candidatos e candidatas transexuais, homossexuais, enfim, que estão sofrendo agressões justamente por conseguirem algum espaço, né, de voz, né? E aí, enfim, são brutalmente atacadas por indivíduos que se veem legitimados pelo presidente. Tudo bem? A última coisa, prometo, então, é a questão das fake news e da desinformação, né, que ficou bastante famoso o ano passado, preocupa a gente bastante, principalmente em cenário de, de eleição, né, e que a gente tem que tratar, né. O Intervoz lançou um estudo sobre as fake news, esse aqui, ó, como as plataformas enfrentam a desinformação. No geral, as plataformas elas têm enfrentado a desinformação de uma forma muito ainda insuficiente, né? Principalmente porque os algoritmos são fechados, não existe transparência de como eles atuam, né? Para a gente saber, por exemplo, se a chapa Bolsonaro e Mourão se valeu aí de disparos em massa de mensagem, enfim, que estão à parte, que estão além do que permite a lei eleitoral. A gente não sabe, né? A gente não sabe se isso realmente aconteceu. Existem algumas provas, mas essencialmente o WhatsApp, o Facebook, ele não mostra isso para a gente, ele não dá esses dados. Enfim, existem alguns processos correndo no Congresso, no TSE, no STF, que estão relacionados às fake news, mas que efetivamente para a gente lidar com esse problema, eu acho que não vai ser só o Estado, né, que vai ajudar a gente. E aí que eu termino aqui, então, falando de um pouco de esperança para a gente. Aí eu convido muito vocês a lerem esse texto. Talvez, enfim, esqueçam todos os outros textos. Eu só tenho que ler um, eu só consigo ler um, estou com o tempo muito... Né, ler esse aqui, ó, né, da Tâmara Tércio e do Paulo Victor Mello, que fala um pouco de como a comunicação popular, a comunicação comunitária, né, a mídia livre, foi fundamental durante a pandemia, né? Não só para divulgar informações confiáveis, mas também por dialogar com os territórios horizontalmente, né? E não como a grande mídia faz, com uma linguagem que muitas vezes não é decifrável, né? Escondendo uma série de fatores, escondendo uma série de opiniões, né? Enfim, com uma atuação política forte aí, no caso, contra o governo. E essas redes, né, de comunicação, esses coletivos que já estavam organizados, eles foram fundamentais para a gente, enfim, atenuar um pouco os problemas da pandemia, né? Então, destaco aí a coalizão, né, Corona nas Periferias, que foi criada com uma série de coletivos de mídia do Brasil inteiro, que, enfim, veiculavam informações sobre a pandemia. A Rede Brasilândia Solidária, que só porque, enfim, tá no texto e é de onde eu moro, mas, enfim, existem várias outras redes solidárias por aí, não só em São Paulo. Revistas. Então, o pessoal preocupado, por exemplo, em quais formatos são melhores, né? E aí, enfim, tem megafone, rádio, poste, barco, moto, cartaz, checagem de notícia, WhatsApp,
podcast, enfim, tem de tudo, justamente porque o território é diverso, o território é plural, né? E quando a gente tem um meio de comunicação que quer dialogar com o território, a gente tem que entender o território, né? Não só entender os aplicativos, entender o que que vem de fora, nessas tecnologias digitais, mas entender o território, como ele funciona. E aí pensar justamente até isso, que eu tenho refletido muito com o projeto com os Guarani Mbiá, inclusive aí da Tenondeporã, de Parelheiros, né? Vocês estão do ladinho deles aí. O que são tecnologias, né? O que são essas tecnologias? A gente está falando de um projeto de educomunicação, mas será mesmo que a educomunicação vai ficar naquela questão instrumental de ensinar as pessoas a mexerem no celular, numa câmera? Será que elas já não sabem, não já aprenderam? Eu fico pensando assim, sabe? Né? O que seria essa educomunicação do ponto de vista do professor Martim Barbeiro, do professor Paulo Freire, né? Da professora Cecília Peruso, e que pensam a comunicação comunitária, a comunicação popular, pé no chão, né, com base no território, pensando de que forma esse território acessa informação e como é que ele produz informação e como a gente pode, então, fortalecer esses processos. Tudo bem, gente? Termino aqui, desculpa ter me prolongado, mas fico à disposição para a gente debater um pouco. Eu vi que vocês mandaram coisas no chat, não consegui ler quase nada, mas fico à disposição para a gente conversar um pouco e ouvir vocês principalmente. A gente agradece, Iago, a sua exposição. Aí eu vou pedir também que o pessoal mande perguntas, comentários. Eu vou ler as três perguntas da Cláudia, porque foi essa que chegou por hora. A gente estava só fazendo alguns comentários aqui sobre o que você estava falando, a questão dos dados, da questão também que a Cláudia trouxe de não ser utilizado esse fundo aí. Eu vou falar as perguntas. Cláudia, você quer falar alguma coisa? Eu ia falar que não precisa ler as três, não. Se tiverem outras, Eu vou só pegar uma caneta aqui, deixar tá, o espaço para outras pessoas. Mas antes de você ler, então, Rafa, agradecer o Iago, porque Iago, você trouxe assim uma expansão de consciência, assim, eu acho que para nós, para os vários olhares que a gente precisa ter em relação à comunicação, a essa democratização, temas aí que até então, essa coisa da transparência dos algoritmos, nossa, são tantos assuntos e minha cabeça aqui está fervilhando das possibilidades e quantas discussões são possíveis de serem feitas a partir dessa tua apresentação, e depois queria pedir para você compartilhar com a gente a apresentação em si, porque você traz muitas referências para nós que são muito importantes. Mas vou deixar o Rafa ler. Rafa, escolhe qual que você acha mais interessante aí das três, então. Tá, vou fazer o seguinte. Vou tentar elaborar uma pergunta só pegando as três, assim. Porque você fala a questão do Estado, você fala a questão da dificuldade do uso do FUST, e pensando na sua experiência. Vou tentar pegar um pouco desse compilado que você trouxe. Mas vou pegar primeiro a sua última. Pensando na sua experiência em escolas, quais estratégias vocês utilizaram e estão utilizando para dar conta do conteúdo nesse cenário pandêmico? A segunda é o que dificulta tanto o uso do FUST, como podemos nos organizar para conseguir acesso a esse recurso desse fundo? E a terceira, existe algum município, estado brasileiro que possa ser uma referência em políticas públicas na área de comunicação? Basicamente, são três perguntas de três vertentes, ou seja, escolar... Pode repetir a última, Rafael, desculpa. Existe algum município, estado brasileiro que possa ser uma referência em políticas públicas na área da comunicação? Então, aí seria a questão de escolar, ou seja, como é que vocês fazem essa questão
de acessar esses alunos que estão fora da escola, a questão do acesso a esse fundo do FUST e a questão de se tem algum modelo que está dando certo como política pública na área da comunicação. Mais perguntas, gente? Acho que por enquanto é Seria só. legal ouvir, né? Ouvir vocês, o pessoal quiser falar, às vezes não só pergunta, né? Enfim, para entender um pouco também o trabalho de vocês, né? Eu vi alguma coisa ali na internet, mas enfim, de uma forma um pouco corrida, né? Se tem alguma questão específica para a gente pensar em Parelheiros, na agência, Vozes daqui, enfim, questões que também são importantes. Enfim, se alguém quiser comentar, não sei. Oi, Iago. Não, eu queria também agradecer aí o que você expôs aqui, foi muito importante, e aí também se traz essa questão da Educom, né? Esse comprometimento da Educom com a relação política dessa comunicação e não essa relação tecnicista, né? Eu acho que esse tem sido o papel da educomunicação historicamente, né? E também da própria comunicação comunitária, né? Quando você traz, acho que fiquei bastante feliz com essa pesquisa que você mostrou, nem me lembro quem foi o autor, mas que mostrou que a comunicação comunitária foi importante nesses tempos de pandemia, né? Então, acho que é só mais para deixar mais pontuado esse ponto, né? Esse papel importante da comunicação comunitária dentro de um país em que a comunicação não é democrática de fato, né? Então, acho que esse é uma coisa importante para a gente ressaltar, assim, né? Então, a importância também deste coletivo, né? Por isso, a existência desse coletivo também, né? De pensar como a gente democratiza o acesso à informação e à comunicação, foi algo que a gente também fez lá no começo da agência, quando a gente nem era agência de comunicação comunitária, Vozes daqui de Parelheiros, com os podcasts que passaram através dos carros de som, né? Falando sobre a importância do uso de máscara, etc. Então, que legal isso, né? E aí, talvez não como uma pergunta, mas acho que eu fiquei, como você passou bastante rápido naquele comecinho da apresentação em relação a uma questão conceitual, né, de diferença entre o que a gente pensava como acesso à informação, né, como se aquilo estivesse garantindo todos os direitos nossos em relação ao acesso mesmo, e quando a gente muda conceitualmente para a ideia de acesso à comunicação. Então, acho que se você conseguisse explicar um pouquinho melhor isso, né, um pouquinho mais, seria legal, né, essa relação, essa diferença conceitual entre acesso à informação e acesso à comunicação. Beleza, alguma coisa a mais, gente? Aproveitem. Sim, eu começo por aqui mesmo, que já tem bastante coisa, já tem. Vou lá, então. Deixa eu ver por onde eu começo. Acho que eu vou ir um pouco do macro pro micro, assim, né? Das políticas públicas até o território, né? O lance do FUST, ele é muito exemplar para toda a nossa Constituição, né? A Constituição brasileira, ela é considerada uma Constituição que avança no sentido progressista mesmo, né? Bastante em termos de prever alguns princípios que seriam basilares para a gente construir um Estado e uma nação democráticos e, sobretudo, onde a cidadania fosse possível de ser exercida. Quando a gente está falando de democracia, a gente está falando principalmente de participação política, né? A gente pensar que todas as pessoas têm o direito de participar das decisões, não só
no âmbito federal, como no âmbito estadual, no âmbito da cidade, no âmbito do bairro, né? Agora, é claro que a lei por si só não garante nada, né? Então a Constituição coloca lá, por exemplo, que a gente tem que ter direito à comunicação, tem que ter direito, até acho que artigo 222, 223, né? O direito à comunicação, que a gente tem que ter direito à saúde, né? Direito à educação, à moradia, enfim, uma série de direitos básicos fundamentais, mas que efetivamente, como é que o Estado faria para transformar essas leis em política pública, isso dependeria de, de cada setor ali, vamos dizer assim, desenvolver leis específicas, complementares, né? É aí que por exemplo, surge a Lei Geral de Telecomunicações, né? Porque a gente tinha a lei que falava sobre como é que funciona as telecomunicações no Brasil, ainda de 62, como eu disse, que é o CBT, o Código Brasileiro de Telecomunicação. Então, que ele está pensando em telefonia, né? A desenvolvimento da Telebrás, que era uma empresa brasileira que espalhou telefonia para o Brasil inteiro, né? E aí, no caso da Lei Geral de Telecomunicações, já expande um pouco para pensar radiodifusão, para pensar até, enfim, como é que seria distribuído esse regime público e privado, né, que já estava previsto ali na Constituição também. O lance é que, após a Constituição, a gente aprofunda o neoliberalismo no Brasil. Então, tudo aquilo que tinha sido previsto de política pública social, que exigiria gasto social do Estado, e que, por aí dizendo, exigiria um confronto direto entre onde investir, porque não tem dinheiro para investir tudo, em tudo, né? As políticas públicas sociais, elas foram todas ou desmembradas ou elas foram esquecidas, né? No caso, a gente teve um período de privatização de uma série de setores, não só na comunicação, o caso da Telebrás, que foi privatizada, mas a gente tem a privatização das empresas mineradoras e siderúrgicas, né? O caso da Vale do Rio Doce, eu acho que é o principal para a gente pensar. A gente tem privatização na saúde, né? Apesar de ter o SUS, que está previsto na Constituição, boa parte do SUS funciona hoje num regime público-privado, no caso das organizações sociais. A mesma coisa na educação. Quem tem filho pequeno, filha pequena aí, sabe que existem as EMEIs, no caso aqui da Prefeitura de São Paulo, mas existem também as SEIs, os Centros Conveniados, né, de Educação Infantil. E esses SEIs são, vamos dizer assim, são privados, né? Que funcionam no regime público, mas que vem a partir de uma lógica privada também. E com isso a precarização desses serviços todos, né? Precarização desses serviços todos. Nisso, o FUST, que é uma lei que tenta contrabalancear, foi uma das que foi esquecida, né? Foi esquecida. Então não criaram políticas que regulamentassem o FUST, né? Assim como, por exemplo, a nossa lei do direito à cidade, né? Foi esquecida também. Efetivamente, né, como é que vai funcionar o plano diretor nas cidades? Enfim, isso não está sendo muito bem delineado, né? Agora, esse PL é um alívio, né? O Intervozes, ele briga por isso desde a sua criação, né? Que é de 2003 que o Intervozes surge. Então, desde ali, eles já estão falando, precisa liberar os recursos do FUST para a gente investir em telecomunicação, principalmente onde não existe, investir em infraestrutura de internet, né? Infraestrutura de telefonia. Agora, todo esse tempo aí foi essa disputa, né? Inclusive, eu convido vocês a ver uma proposta de lei que o Intervozes e algumas outras organizações co-irmãs assim, criaram, que chama Lei da Mídia Democrática, alguns princípios básicos, né, que deveria ali substituir a Lei Geral de Telecomunicações para o Intervozes,
e dar um uso para o FUST, né? Principalmente pensando em investir em infraestrutura onde não tem. Bom, as possibilidades, como eu disse, são diversas, só que nada disso é garantido, né? Então o PL passou, só que efetivamente como é que vai destravar esses recursos depende, sobretudo, do funcionamento do FUST, né? E isso depende de um conselho gestor, que é formado por representantes de vários ministérios, mas também por representantes das prestadoras privadas, né, e da sociedade civil. Então, a partir da formação desse conselho é que possivelmente a gente vai ter alguma novidade em relação às políticas públicas, né? Agora, esse PL, por exemplo, que atenta para a instalação de internet nas escolas públicas, né, é outra coisa que é interessante, que pode, por exemplo, utilizar os recursos do FUST, né? Agora, como é que ele vai chegar na ponta? Como é que eu vou acessar o recurso do FUST? O que eu sei, o que eu falei para vocês aqui é um pouco o exemplo da cultura, né? Como o governo federal conseguiu escoar investimentos do Ministério da Cultura. Não só através de investimento estatal, mas em relação a editais, né? Pode ser que isso aconteça, assim como o exemplo do VAI, como se fosse um VAI federal, né? Seria ótimo, mas assim, isso vai acontecer? Não sei, desde 2000 não aconteceu, né? Não é por conta de um PL que eu crio tanta expectativa. Agora, vamos ver, de algum jeito a gente tem que brigar por isso, por políticas públicas de comunicação, não só de cultura, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí a gente precisa ficar disputando o recurso com coletivos de cultura, assim, é complicado isso. Bom, e aí, já falando sobre referências, né, estados e municípios em referências em política pública, eu não sou um grande especialista, viu, Cláudio, nesse assunto, mas eu acho que o próprio município de São Paulo, né, com o programa Imprensa Jovem, que a gente estava até conversando no bate-bola na semana passada, o Imprensa Jovem eu vejo que tem um potencial muito grande, sabe? Pensem vocês, todas as escolas, todas as EMEFs, né, as escolas municipais de São Paulo, elas tinham até o ano passado, eu não sei se vai continuar depois da pandemia, um recurso garantido para projetos extracurriculares. Esse recurso era do governo federal, um programa que chama Mais Educação. E a partir desses projetos, a prefeitura, então, ali na figura principalmente do Carlos Lima, né? Não sei se a Cláudia conhece, mas é uma figura importante aqui do município, né? Em relação à comunicação, que desenvolve, então, um programa da prefeitura para não só fornecer formação, mas também por ficar brigando por recursos. Que ótimo, Bruno. Muito bom. Eu também exerci alguns projetos, né, em educomunicação. E então é algo que é interessante para a gente pensar. Eu acho que dá para ir muito além, né? Dá para ir além. Eu acho que ainda o Carlos, o pessoal do Imprensa Jovem, está um pouco nessa do que o Gabriel trouxe, de a educomunicação ser muito um instrumento, né? Agora, é claro que a educação pública ela é diversa, então tem gente ali que nunca realmente pensou na possibilidade de fazer um podcast, uma animação, né? Então, essa parte instrumental está chegando nas escolas, e que bom. Mas dá para a gente avançar mais ainda. Eu queria relembrar também um pouco aqui, vou tentar voltar aqui para vocês verem, na questão da educação também, né? Que das plataformas digitais que existem na educação brasileira, né? Se atentem para esse dado aqui, esse amarelinho aqui, ó. 1,4% das plataformas, e eu digo para vocês, é uma só, é software livre, né? E aí, quando a gente fala de software livre, primeiro, não é um aplicativo ou uma plataforma ligado a uma empresa, muito menos uma empresa multinacional que trabalha com a exploração de dados.
E é um aplicativo de código aberto, em que a gente consegue, por exemplo, avançar no desenvolvimento desse aplicativo. Inclusive, esses aplicativos de software aberto, eles desenvolvem dessa maneira, com as pessoas colaborando com a programação deles. Esse software, no caso, ele é utilizado no Tocantins, na Secretaria do Estado do Tocantins, e é um software que chama Moodle. Não sei quem já teve acesso. Muita gente já trabalhou com o Moodle. E convido vocês, mesmo quem não acessou, a acessar. É uma plataforma como se fosse o Google, né? E muito interessante mesmo. Dá para a gente passar vídeo e a aula ao vivo por lá, dá para passar os materiais, tem chat, é uma plataforma assim de ensino muito boa. Então, vários cursos EAD, né, são por lá. Então, o Moodle é o único aplicativo de software livre, pensa, se é software livre, existe logo uma parceria, né, mas assim, muito mais fácil de você trabalhar com política pública com software livre, na minha opinião, do que com software privado, que você não vai conseguir mexer nele. Então, você vai funcionar como o Google quer, se você adotar o Google. Né? As políticas de privacidade, os termos os termos de uso, né, são todos do Google, não é a prefeitura que estabelece como é que vai funcionar. Né? Bom, enfim, e aí a gente pensar, então, estratégias de educação remota. Cláudio, eu vou dizer assim, que eu muitas vezes sento e choro, assim, porque está muito complicado. Eu não queria ficar falando aqui disso, senão a gente vai para mais 2 horas de encontro só para falar da educação. Mas está muito complicado, porque é isso, os alunos não acessam, né? Os alunos, no geral, não têm acesso fácil a esses aplicativos. Então, vários alunos agora estão voltando para a escola, aos poucos também, porque eu vejo que outros tantos alunos estão num processo de afastamento da escola, mesmo assim, na escola pública, no sentido de que eu nem sei que eles se voltam, falar bem a verdade, né? Eu acho que o índice de abandono vai crescer muito, e algo que a gente estava reduzindo, né? A fome, o abandono escolar, o analfabetismo, tudo isso já parece que não era mais um problema no Brasil, né? Mas parece que vai voltar a ser. Então a gente tem que pensar sobre tudo isso. E aí, o que a gente consegue fazer, Cláudia, eu estou tentando fazer isso, é ouvir meus alunos. É ouvir o que eles têm a dizer sobre tudo isso. Porque às vezes até às vezes não, muitas vezes eles têm opiniões que vão me surpreender, que vão me ensinar como é que a gente deve prosseguir. Né? Então eu estou tentando ir aos poucos, entendendo o que cada aluno está passando, entendendo como é que a escola está lidando com esse processo. Agora, em termos de estratégias pedagógicas, assim, muito difícil, né? A gente está, na minha opinião, piorando a situação. Os professores estão tendo que dar conta de alunos que vão para a escola, então é uma educação presencial que a gente já estava acostumado, alunos que trabalham remotamente, né? Então é através do Google Classroom, e também os alunos que fazem atividades impressas, né? Que eles não estão indo para a escola, e não tem acesso ao Google Classroom. Então, são atividades impressas que a gente manda para eles. Né? Várias escolas tiveram outras ideias, por exemplo, divulgar conteúdo através da televisão, através do rádio. Enfim, é um grande desafio, eu acho, hoje, a gente pensar a educação remota, principalmente nas escolas públicas. E aí, que interessante essa fala do Gabriel, né, sobre a comunicação popular e a comunicação comunitária. Como é importante a gente conseguir avançar não só na prática, né? Bora botar a mão na massa mesmo, ir para a rua, nesse momento, assim, com todas as precauções, respeitando a individualidade de cada um, mas a gente tem que ir para a rua, né? A gente tem que ir para a rua, não tem como. A gente não vai conseguir nada longe, né? E eu vi isso na minha escola. Longe é muito mais difícil ainda de eu conseguir fazer alguma coisa do que lá na escola, né? E claro que eu não estou a favor, eu estava em greve, fiquei em greve 3 meses para não voltar ao ensino remoto, né? Por conta da pandemia. Mas assim, aos poucos a gente vai ter que ir voltando a ocupar a rua com política, com comunicação, com cultura, né?
E aí pensando também no avanço conceitual, que é também importante, né? O avanço da teoria da comunicação, da produção do conhecimento, né? E essa dicotomia que existe entre informação e comunicação. Tem uma grande referência minha, né? Que é o Milton Santos, isso porque eu sou geógrafo, né? E Milton Santos diz um pouco ali, Gabriel, da gente pensar um pouco em na verdade, dois pares de conceitos muito interessantes, né, que ele fala. Bora conversar mais, Bruno, sobre Milton Santos. Eu também amo ele. O primeiro par é a informação descendente e ascendente. Então, ele diz que a informação ascendente é essa que chega através de alguns pontos, né, de onde parte uma informação que atinge o território de cima, no sentido de que não tem uma possibilidade de contra-informação, né? Você simplesmente recebe aquela informação e lida com ela, você não responde. E existe um outro tipo de informação que é a informação ascendente, essa que é gerada no território, né? Com base nas trocas horizontais, e que podem, de alguma forma, atingir outros territórios, né? Principalmente utilizando agora esses recursos tecnológicos que a gente tem. E outro par conceitual que ele diz que é extremamente interessante é em relação à densidade, né? Pensando no espaço. Então, o Milton está pensando no espaço, onde existe mais acúmulo, mais concentração de informação. Então, ele diz que os lugares, vamos dizer assim, luminosos, que ele chama, os lugares que têm maior infraestrutura, maior concentração econômica, são lugares onde tem também uma densidade informacional, né? Então, tem uma concentração de produção de informações sobre essa lógica racional, né? Empírica, né? Essa lógica de que, enfim, da informação neutra, vamos dizer assim, verdadeira, né? Então, a Globo, ela chega ali, mostra o que está acontecendo no Brasil e diz, é isso que está acontecendo no Brasil, né? Agora, mas e o PL do marco temporal, né? Que passou aí ontem na CCJ, né? E, por exemplo, tinha uma série de povos indígenas que estavam lá em Brasília protestando, né? Quanta gente viu isso na mídia, né? Ou as manifestações, por exemplo, que acontecem por aí, enfim, cobrando alguma coisa, não só as grandes manifestações políticas, mas também as manifestações nos territórios, né? O quanto disso vai para a mídia? Então, assim, são capacidades que esses grandes agentes têm de decidir o que vai ser informado. E justamente ali, então, tem uma concentração dessas informações verticalizadas, vamos dizer assim. Por isso que o Milton chama de uma densidade técnica informacional. Ao mesmo tempo, a gente tem a densidade comunicacional, né, que são justamente essas manifestações, essas experiências, essas trocas que existem em diversos lugares e que também são igualmente complexas, igualmente ricas em conteúdo e em formato, e que, enfim, representam, assim, uma densidade também, né, no sentido de representar um acúmulo, uma aglomeração, desculpa falar essa palavra, né, mas uma aglomeração de comunicadores, de pessoas que estão pensando e se comunicando. E isso ajuda, para mim, pelo menos, a entender muito por que a gente pula do conceito de liberdade de expressão da Declaração Universal dos Direitos Humanos para o conceito de direito à comunicação, né, do relatório McBride. Porque justamente uma coisa até que o Intervozes fala, uma grande referência do Intervozes, né? Não sei quem já viu, mas é o mini documentário, o videozinho ali, né, que chama Levante Sua Voz. Convido todo mundo a fazer isso, assistir. Eu vi o Intervozes pela primeira vez na minha vida através desse filminho, né? É o Levante Sua Voz, que fala um pouco sobre a história da mídia no Brasil. E como que a liberdade de expressão, ela muitas vezes foi tida como a liberdade de falar, né? A liberdade de produzir informação. Mas não basta, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo hoje de internet, não basta só eu poder falar, eu tenho que conseguir ser ouvido, né? Porque senão eu vou estar falando aqui e ninguém vai estar me ouvindo, isso não adianta nada, né? Então a liberdade de expressão, ela necessita criar mecanismos de fazer
com que exista realmente uma liberdade não só de produção de informação, mas como também de acesso à informação, de troca de informações, né? E aí o direito à comunicação, então, ele complexiza um pouco mais isso, né? Não basta só você, por exemplo, deixar a Globo e o IBEAC ali, um do lado do outro, produzindo informação. Ambos têm liberdade para se expressar, né? Mas quem é que tem maior capacidade de ser ouvido, né? A Globo ou a gente? Né? Então, a gente pensar que o direito à comunicação vai além. Ele precisa, por exemplo, barrar um pouco esse poder da grande mídia, né? Porque justamente esse poder nos ofusca. É mais ou menos isso. É só tudo isso, né? Eu acho que o Bruninho levantou a mão, não sei se ele gostaria de falar alguma coisa agora. A gente já está começando a dar aquele encerramento, né, e tal. Acho que para não ficar também muito puxado. Bruninho? Oi, Esté, obrigado. Vou tentar ser breve também. Então, Iago, primeiro eu queria agradecer, né, a sua participação, estar aqui com vocês. Estou aqui numa outra atividade, fazendo os negócios, mas prestando muita atenção no que você tem compartilhado. Mas, enfim, para ser breve, eu tenho visto muitas coisas interessantes que principalmente o movimento jovem, em promoção e defesa do meio ambiente tem feito aqui no Brasil, né? Eu acho que tem sido uma referência, assim, não só de movimento, mas de articulação também, né, no território, mas de articulação política. O movimento negro também faz isso há muito tempo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção recentemente foi algumas organizações, né, jovens, sobretudo organizações formadas por jovens, né, que entraram, né, na Justiça Federal, né, com uma coisa que eles chamaram de pedalada ambiental, né, que tinha lá os acordos internacionais que o Brasil tinha assinado, e aí nesse desgoverno todo eles não estavam cumprindo, então entraram lá com uma ação que está aí tramitando. A gente não sabe que vai acontecer ainda, mas foi uma coisa muito inovadora do ponto de vista jurídico. E aí, dizendo tudo isso, para perguntar duas coisas. Primeiro, tipo, se existe a nível internacional algum fórum que vem discutindo esse direito à comunicação, que tem um engajamento relevante não só aqui na América Latina, mas globalmente. E se você sabe de alguma experiência nesse sentido, assim, já que a nossa Constituição fala que comunicação é um direito, está dentro da categoria de direito humano e etc. Se tem algum tipo de movimento, assim, de coletivos, de organizações e grupos que tiveram algum tipo de ação judicial contra o Estado ou algum tipo de mobilização nesse sentido. É isso. Boa. Mais alguém? Vamos lá, gente. Vamos aproveitar, igual a Star disse. Aproveitar os últimos momentos. Bom, então eu posso responder esse aqui. A gente vê se mais alguém anima. Então, obrigado aí pela pergunta, Bruno. Não só a Bruno, como as outras perguntas também. Agradeço esse compartilhamento de ideias. Enfim, cara, eu concordo que vem da juventude, né? É a mudança, né? Inclusive porque a gente foi forjado numa mídia concentrada, né? Até a minha geração, não sei se é de vocês, mas era aquela, eu acho que continua assim, pela conversa que eu tenho tido com os meus alunos e tal, é a geração que cresceu na frente da televisão, assim, né? Um pouco. Tudo isso era novidade pra gente. Internet era novidade, redes sociais era novidade. Então a gente foi, enfim, consumindo mídia nessa perspectiva de aprender como é que funcionava, né? Então, como é que funciona a TV? Eu sei que tem isso, tem aquilo. A criança nasce, enfim, vê primeiro desenho.
Depois ela vai entendendo que tem outras coisas. Algumas pessoas gostam de futebol, aí a outra vai ver que tem jornalismo, né? Que a política está ali, enfim, parece ser um negócio meio complexo, né? Mas que a minha geração é uma geração que aprendeu muito a escutar, né? Porque é isso, ninguém é louco de ficar falando com a TV, né? De ficar respondendo a TV. Eu, depois que comecei a estudar, ficava fazendo isso, respondendo William Bonner, falando, não é nada disso, você está falando merda. Mas enfim, o que adianta, né? A gente falar com a TV? Então não adianta nada. Na internet é outra coisa. Tem gente que hoje não nem assiste mais TV. Eu sou um dos que assisto pouco, mas assim, tem gente que nem, enfim, não muda em nada, né? Ter alguma coisa na TV. A pessoa está acostumada com um outro tipo de comunicação, né? Através da mídia. Então eu acho que essa juventude que está vindo aí, eu acho que está um pouco mais preparada, cara. Eu acho, um pouco mais preparada para falar, entende? Para demonstrar quais são as suas vontades, para entender que tem direitos, né? Para entender que não é só ouvir, que a gente pode também reagir, né? Então eu acredito, cara, acredito muito, por isso que eu fico mais ouvindo meus alunos também às vezes do que falando, tento pelo menos, né? Claro que o professor gosta de falar muito, mas tentando ouvir mais do que falar, porque eu acho que eles vão conseguir saber como lidar com a pandemia muito melhor do que eu, né? Enfim, então acho interessante demais. Vou até pesquisar um pouco mais sobre essa ação judicial, né? É no STF, Bruno? Depois você me diz. Porque eu tinha ouvido falar também alguma movimentação ali no STF, né? Mas, assim, em termos de fórum, de discussão, né? Eu acho que o principal fórum de todos, assim, para o Brasil, mas que está totalmente, vamos dizer assim, precarizado mesmo, esquecido até de um certo ponto, é o FNDC, né? Que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. O FNDC, ele surge justamente nesse momento de formulação da Constituição, né? Justamente para tentar regulamentar alguns princípios que vinham, boa, falar do Labitaco. Então o FNDC era para regulamentar, né, ajudar ali a regulamentar alguns princípios que tinham sido estabelecidos na Constituição. Então o FNDC foi bastante importante, por exemplo, para a instituição do FUST, né? É ali que uma série de organizações se encontravam para discutir sobre, né, a democratização da comunicação. Inclusive, é muito engraçado porque o Lula, né, ele deu uma declaração naquele filme da Petra Costa, Democracia em Vertigem, que eu acho interessante, eu já tinha visto o Lula falar isso. Que ele diz que o único erro do, do o único erro do governo dele, ele diz, foi que ele não avançou na regulamentação dos meios de comunicação, né? Então, essa 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 coisa que é a regulamentação dos meios de comunicação, ela foi sempre tida como censura pelas empresas privadas, né? Como se, por exemplo, a gente não concordar com a Globo ter 180 redes de afiliadas, e não, a Globo só tem que ter 5, por exemplo, para não tomar o Brasil inteiro, como se isso a gente estivesse censurando a Globo, né? O que eu acho é justamente o contrário, é a Globo que censura a gente, porque é só ela que fala, a gente não, né? Mas o FNDC hoje está bem desarticulado, acho que o Intervozes faz parte, né? Inclusive o Intervozes é da Secretaria Executiva do FNDC, né? Enfim, o pessoal ali que está tomando conta por enquanto, mas enfim, complicado, né? Precisava tomar um outro caminho, eu não sei o que fazer também para o FNDC, né? Ele está meio perdido no tempo, vamos dizer assim, né? E também não sei como a gente faz regulamentar os meios de comunicação
num cenário como esse, que a gente está tendo que brigar contra um presidente enfim, que produz desinformação à torta e à direita, né? Então, a que ponto também regulamentar a comunicação num cenário como o que a gente vive hoje, também não pode se tornar, assim, a comunicação objeto de censura, né? O Bolsonaro já disse algumas vezes que não quer renovar a concessão da Globo no ano que vem. E realmente ele teoricamente poderia fazer isso, né? Porque a concessão é pública e ela é renovada, né, a cada 5 anos. E a Globo nunca perdeu, nunca nem pensou em perder a concessão. Foi o primeiro presidente que falou isso. O Lula não fez isso, né? Agora, enfim, de contexto político para a gente pensar. Em termos latino-americanos, né, existem várias organizações, cara. Direitos Digitais é uma delas, que trabalha com esse tema na América Latina. Enfim, Repórteres Sem Fronteiras é outra, que está, inclusive, parceira nesse monitoramento da mídia que eu passei para vocês. E várias outras. Eu acho que a principal, eu falei isso até com a Cláudia e o Gabriel, a principal para a gente aqui, referência para mim, pelo menos, é a Rede Jornalistas das Periferias. Eles são referência para mim. Eles fazem comunicação de verdade, né? Eu acho que vocês não deviam nem ter me chamado aqui. Vocês deviam ter chamado essa galera, né? Agora, agradeço e digo, gente, chamem essa galera aí para conversar com vocês, né? Periferia em Movimento, Nós Mulheres das Periferias, a própria agência Mural, né? Que é uma agência também de notícias, assim como vocês estão pensando, a agência daqui, Vozes daqui, enfim. E aí, eu acho que está aí a chave nossa é se juntar em termos de mídia alternativa, em termos, né, de mídia livre e tal, comunicação comunitária, popular, é isso que é a chave para a gente, né? Recuperar as rádios comunitárias, que hoje estão basicamente dominadas pela igreja, né? Basicamente dominadas pela igreja, mas são importantes veículos de comunicação. E aí, um pouco falando sobre o Labitaco, né, que é o projeto do Intervoz Laboratório Tático do Comum. Quem quiser saber mais sobre esse projeto, pode acessar um site que chama cinturãoverdeguarani.info. cinturãoverdeguarani.info. O Labitaco é uma parceria de início, né, com os Guarani, para a gente pensar em divulgar, em trabalhar com outros tipos de tecnologia e outros tipos de comunicação que os povos indígenas já estão desenvolvendo há um tempo, né? Por exemplo, só aqui para instigar um pouco a gente, os Guarani Mbiá, aí do lado de vocês, eles têm, vamos dizer assim, não vou dizer a posse, né? Mas eles têm o controle ali de 50 variedades de batata doce. Eu queria até ver a carinha de vocês quando vocês ouviram isso. 50 variedades de batata doce. Pensa, a gente conhece uma que está ali no mercado. Eles têm 50 tipos, né? Então, a diversidade genética gigantesca. São quase 30 tipos de milho. Milhos coloridos, não sei se vocês já viram, né? Não só aquele milho amarelo, transgênico, que a gente tem acesso. Eles têm uma série de milhos, né? Vermelho, enfim, até amarelo tem também, mas preto, roxo, colorido. Eu peguei um milho lá para plantar aqui, enfim, não deu muito certo, não tem a mão muito boa, mas, enfim, é uma variedade genética muito importante, né, que eles têm. Os Guarani também estão desenvolvendo projetos relacionados à criação de abelhas, ao cultivo de abelhas nativas, né? Não sei quem conhece esse assunto, mas a abelha é fundamental para qualquer coisa que a gente pense em termos de natureza, né? Então, eles estão repopulando ali os seus territórios com abelhas nativas, abelhas sem ferrão. Também tem projetos relacionados à água, né? Não sei se vocês sabem, eu não sabia, acho que não é muito comum de se falarem, mas o único rio limpo que a gente tem em São Paulo está passando sobre o território, né, da Tenondeporã, que é o rio Capivari, né? Então, uma parte do rio Capivari que passa ali ainda é limpo, ainda as pessoas conseguem, né, brincar ali um pouco no rio, enfim. É claro que vários outros rios que passavam na aldeia foram poluídos e hoje eles são inutilizados, né? Mas os Guarani estão tentando recuperar as nascentes, recuperar esses rios, né?
fazendo projeto, por exemplo, de fossa ecológica, né, de banheiros que utilizam da própria degeneração e da natureza, né, e que por isso não polui lençol freático. São várias as tecnologias, né? Agora a gente vai começar a acompanhar, por exemplo, uma tecnologia nova que está sendo pensada na aldeia, por exemplo, em relação à escola, né, Cláudia? Eu não sei te responder em relação à educação, né? Mas os Guarani estão tentando responder para a gente, né? Por exemplo, eles estão pensando em uma escola sem fronteiras, né? No sentido de que não faz sentido para os Guarani uma escola que você vai lá para aprender algo de fora, né? Que você vai lá para ter um diploma para você usar, sei lá para quê, porque eles são excluídos do mercado de trabalho também, né? Então, para que serve essa escola que você vai ali ficar, entende? Né? Os ancestrais, as pessoas que têm mais conhecimento na aldeia, não passaram pela escola, né? Por que os jovens têm que ir? Então eles estão pensando como transformar, adaptar o currículo dessa escola, adaptar o jeito de dar aula, né? Adaptar, enfim, todos os processos pedagógicos para uma escola em que os professores vão até as casas, que as aulas não aconteçam na escola, por exemplo, né? Enfim, várias questões aí para a gente pensar, e os Guarani estão muito, muito avançados nesse processo. Não só eles, né? O Intervoz está trabalhando, por exemplo, com a CONAC também, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, está trabalhando também com o MMTR, né? O Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste. É aí que está a chave, gente, para a gente aprender com essa galera, né? É eles que têm essa tecnologia ainda presente, né? E que a gente tem que aprender como é que faz mesmo, né? Como é que faz para os movimentos no campo sobreviverem até hoje, né? Como é que faz para as pessoas que estão nas periferias lutando, batalhando, né? Como é que elas fazem para sobreviver? Isso é tecnologia, gente, né? As tecnologias do cotidiano, a tecnologia do comum, como a gente fala no Labitaco. É isso, falei demais já, cansei já. Brincadeira, se tiver mais pergunta, bora. Alguém tem alguma mais pergunta? Quiser mandar no chat. Se não tiver também, queria agradecer, né, a esse momento de conversa, de partilha. Acho que a gente aprendeu muito, tá levando muito daqui, né, para nós, para as nossas vidas, para o nosso projeto. E eu queria também, né, acho que mostrar também uma revista, que é a revista Viração, onde a gente tem trabalhado muito essas questões, assim, que você trouxe. Acho que eu vi muitas falas, assim, que você disse nessa revista, muitas coisas que as pessoas, que os jovens mesmo trouxeram, né, que a gente juntou jovens mesmo, né, de vários lugares, para falar sobre tudo isso, né, que você falou aí, sobre um pouquinho de cada coisa, sobre o direito, né, de fala, direito de se colocar através da literatura, do direito humano. Então, a gente criou essa revista juntos e é uma coisa que a gente tem trazido também bastante. A gente tem também trazido, né, o nosso território nas nossas falas, nos nossos podcasts, tem falado muito sobre, né, esse território que a gente vive, que é tão rico, né, que muitas das vezes a gente não conhece realmente, né. Então, assim, só tenho a agradecer, assim, gratidão mesmo a esse momento, assim, de fala, da sua fala, assim, que trouxe muitas coisas pra gente, agradeço muito. E se tiver mais alguém para falar alguma coisa, aí, quando for o encerramento, eu vou ler um trecho da revista, que foi uma pessoa que escreveu, tá bom? Mas se tiver mais alguém, eu deixo aberto aí. Bom, se não tiver, gente, eu também agradeço muito. Para mim foi um prazer estar aqui, uma experiência única. Espero que depois da pandemia a gente consiga até se encontrar presencialmente também, né? Conhecer aí o IBA, que é interessante. O Intervoz está aí também, pode somar como parceiro em diversas atividades que vocês pensarem. Convido vocês a acessarem lá o Instagram do Intervoz, o site. A gente tem um blog na Carta Capital que sai artigo toda semana também. Enfim, o próprio relatório Direito à Comunicação, o Levante Sua Voz, né? Enfim, são vários materiais aí que são interessantes e que nos aproximam. E agradeço mais uma vez. Obrigado, gente.
Sim, eu acho que o povo também está agradecendo, né, no chat. O Gabriel acho que mandou uma mensagem. Se depois acho que você pode compartilhar, né, sobre. Deixa eu ver aqui. Compartilhar sobre as referências do Milton Santos, se puder, depois com ele. As pessoas agradecendo aí. O Milton Santos é mais fácil, assim. Para quem não é geógrafo, eu sempre tenho uma coisa para dizer. Leu Por uma Outra Globalização. O último livro do Milton Santos é o livro que ele mais sintetiza o pensamento dele, né? Que é bem longo, bem vasto. Chama Por uma Outra Globalização. Tem na internet, se vocês caçarem na internet, tem um PDF aí, tá bom? Rapidinho antes da Esther, então, ler, que acho que está todo mundo quietinho, agradecendo aí no chat. Iago, você está mais do que convidado a estar lá com a gente, hein? Já está aqui na minha agenda desse encontro presencial, quando tudo isso passar, para a gente seguir trocando e se conectando e conhecendo mais parelheiros também a partir da sua experiência. Eu acho que é bem interessante para nós também. Gratidão aí por tudo. É isso, obrigado, gente. Obrigado muito, Cláudio, pelo convite aí. É isso aí, tá sempre convidado, né, a comparecer aí com a gente, vir visitar. Só agradecer aí vocês, todo mundo. As pessoas estão agradecendo aqui no chat, né? E aí eu vou fazer a mediação, né, do trecho, que é assim: é uma perda de tempo odiar um espelho ou seu reflexo, em vez de interromper a mão que constrói o vidro de distorções, discretas o suficiente para passarem despercebidas. Ou, se você conseguir ver o espelho mente, você estilhaça o vidro, escolhendo outra cegueira e as mãos cortadas indefesas. Porque, ao mesmo tempo, descendo a rua, um fazedor de espelhos sorri, criando e transformando novos espelhos que mentem. Vendem-nos nossos palhaços com descontos. E acho que é isso. Queria deixar para vocês, dedicar essa poesia e agradecer por esse encontro. Beijo, gente. Gratidão, gente. Um beijo, Obrigado, então, para todo Esther. mundo.